O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou no mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de lançar um olhar sobre a primeira leitura de hoje, a partir de uma frase do profeta Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3, quando o profeta diz: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Então, Oséias está dizendo que é necessário conhecer Deus para segui-lo, para reconhecê-lo, que não dá para seguir a Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus tem uma maneira própria de agir na nossa vida. Então é preciso saber segui-lo para reconhecê-lo, senão nós iremos nos escandalizar. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão tão acima dos nossos como o céu está acima da terra. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, de modo que Deus sempre nos ultrapassa. Então nós precisamos saber seguir o nosso Deus, para que nós o reconheçamos. Pois bem, por que é que eu estou dizendo isso? Na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 20 do profeta Jeremias, nós vemos Jeremias aqui como um tipo de Jesus. Isto é, uma figura de Jesus. A gente vê Jeremias e não há como não lembrar da vida de nosso Senhor. Então diz aqui, versículo 10: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está do meu lado. Isto é, Jeremias, ele aponta uma situação de intriga, de vingança contra ele.
Mas em meio àquela perseguição, ele diz, versículo 11, Jeremias capítulo 20, versículo 11, mas o Senhor está do meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Então ele está sendo perseguido, mas ele sabe que Deus está do seu lado, e a eterna infâmia caberá àqueles que o perseguem. Nós podemos ver, nós não iremos nos aprofundar agora, mas nós poderemos ver esta situação aqui, na vida de nosso Senhor. Já nesta semana a gente vê que os judeus estão procurando um ponto que justifique a morte de nosso Senhor. Ontem, na leitura de ontem, João capítulo 8, versículo 59, eles pegaram em pedras para apedrejar nosso Senhor. Hoje, eles tentam novamente e não conseguem. Mas nós sabemos, eles vão conseguir. Eles vão conseguir matar nosso Senhor. E eles vão fazer um malabarismo para encontrar aquilo que justifique a sua morte. Eles já lhe deram a sentença. Eles estão agora apenas construindo as causas, os motivos. Pois bem, então nós vemos que isso que aconteceu com Jesus, aconteceu também com Jeremias. E é interessante, meus santos, a atitude de Jeremias diante dessa perseguição, que nós veremos daqui a pouco qual será o fim dela, em que isso terminará. Mas mesmo em meio à perseguição, ele diz, mas o Senhor está do meu lado, como um forte guerreiro, e eles é que cairão vencidos, e eles é que serão cobertos de uma eterna infâmia que nunca se apaga. O que acontecerá com Jeremias? Ele sairá vencedor? Em todo esta situação, ele vai sair vitorioso? Não, meus santos. Jeremias será preso, ele será jogado num fosso e ficará dias e dias a pão em água. Quando Jerusalém cair, ele será levado por aqueles judeus que vão para o Egito. Ele será levado como prisioneiro para o Egito. E segundo, isso não está na Sagrada Escritura, mas segundo uma tradição, ele será morto apedrejado. Aí vocês dizem, mas padre, mas como assim? Ele está dizendo aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 11, mas o Senhor está do meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem é que cairão vencidos. Eles não terão êxito. Eles serão cobertos de vergonha. E uma eterna infâmia está reservada para eles. Sim, meus santos, nós não podemos esquecer de que tudo isso se realizará no juízo final. Meus irmãos, é preciso saber seguir o nosso Deus para reconhecê-lo. Não queiramos, não tenhamos a pretensão de que a justiça aconteça plenamente neste mundo. Não foi isso que o nosso Deus nos prometeu. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele nos prometeu que no fim a justiça iria prevalecer. Não necessariamente nesse mundo. Ele nos prometeu que Ele estaria conosco e que Ele nos ressuscitaria, que Ele nos daria a glória e que seria infinitamente maior do que todos os sofrimentos e que a glória comparada ao sofrimento, ou melhor, o sofrimento comparado à glória não seria nada. Então essa é a promessa de nosso Senhor e nós precisamos nos converter, porque o grande problema é de cristãos católicos que não querem aceitar a maneira de Deus, querem que Ele faça a plena justiça nesse mundo, querem que Ele cuide de mim, à minha maneira neste mundo, e Ele vai cuidar de mim
à sua maneira, que é a melhor. E Ele vai cuidar da minha vida à sua maneira, que é a melhor. E Ele vai ouvir as minhas preces à sua maneira, que é a melhor. E meus santos, se Jesus isso aceitou, quem somos nós para não aceitar? Jeremias aceitou, Jesus aceitou. Lembrem a segunda leitura de domingo passado, carta aos Hebreus, em que diz assim: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Ele dirigiu a Deus, vamos lá, Cristo, chorando, rezou ao Pai, pedindo que o livrasse da morte, ponto, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mas você pode se perguntar, mas ele foi livre da morte? Sim, não à maneira humana, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, e ali se deu a vitória, porque aquela era a vontade de Deus, e ele foi atendido. Por quê? Porque as preces do nosso Deus e Senhor, aqui neste mundo, eram preces submissas à vontade de Deus. Ele apresentava a Deus as suas preces, mas ele dizia: contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Contudo, seja feito como vós quereis e não como eu quero. Quando assim nós agimos, nós sempre somos atendidos, nós sempre somos vitoriosos. Quando assim nós agimos, é porque nós sabemos seguir nosso Senhor, porque nós sabemos quem Ele é, nós o reconhecemos. Mas quando nós queremos dar um nó em pingo d'água, quando nós queremos o impossível, isto é, que a nossa vontade seja feita sempre, nós não sabemos seguir o nosso Senhor. Então precisamos, meus irmãos, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus na nossa vida, nós precisamos dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, porque a vossa vontade é a melhor, mesmo que às vezes nós soframos com a vontade de Deus, com os caminhos de Deus. Jeremias sofreu? Sofreu. Imagine a angústia e o sofrimento de Jeremias no fosso, lá em Jerusalém. Imagine depois Jeremias levado para o Egito, e ele tendo que repetir, sem compreender, mas com a fé que ultrapassa todo entendimento, dizendo: o Senhor está comigo, está do meu lado, como um forte guerreiro. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui está disposto? Não é quem pode, todos nós podemos, todos nós devemos. Quem aqui está disposto de, com lágrimas nos olhos, e aí suas lágrimas podem ser devidas a um problema de saúde na sua vida ou na vida de uma pessoa querida, um problema financeiro, um sofrimento moral, uma desgraça, uma tragédia que aconteceu, e você, mesmo em meio àquelas dificuldades, você diz: mas o Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado, como um forte guerreiro. O Senhor tem atendido, o Senhor tem ouvido as minhas preces. Eu creio. Quem aqui está disposto a isso fazer? Porque Jeremias, no fosso, isso dizia. Jeremias, sendo levado para o Egito, isso dizia. E Jeremias, morto por apedrejamento, isso dizia. O salmo de hoje é um salmo para todos nós rezarmos, e rezarmos com fé, mas rezarmos tendo diante dos nossos olhos os nossos problemas. Porque dizer: o Senhor está do meu lado como um forte guerreiro, quando tudo tem acontecido segundo as suas expectativas, é fácil. Mas você dizer, com sofrimento, com dificuldade, com provação, com tribulação,
e você dizer, mas Deus está do meu lado. E se Ele está permitindo tudo isso, é porque tudo isso tem um significado. E eu não vou ousar querer compreender tudo. Se Deus não quer me dar compreensão, Deus quer que eu cresça na fé e na confiança. Então rezar esse salmo: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Porque Deus nos salva da tribulação e Deus nos salva na tribulação. Ele pode salvar você dos problemas e Ele pode salvar você nos problemas, não deixando que você se afunde, se acabe, mas que você, mesmo em meio às dificuldades, se mantenha de pé. Ó meu Deus, sois meu rochedo que me abriga. E é interessante que a igreja escolhe este texto como resposta, é salmo responsorial, como resposta à primeira leitura, em que o profeta é perseguido. E a igreja sabe muito bem o fim que terá o profeta Jeremias. E mesmo assim, a igreja escolhe este salmo, porque esta é a verdade, isto é, isso que Jeremias diz aqui, porque eles não terão êxito, eles se cobrirão de vergonha, e eterna infâmia que nunca se apaga virá sobre eles. Isso se realizará. No juízo final, eles serão eternamente queimados. Eles irão para o fogo eterno, para o castigo eterno, para a eterna infâmia. Agora, meus santos, se nós nos esquecemos do céu, e se nós nos esquecemos do inferno, aí é claro, você quer que tudo se realize aqui neste mundo e que a sua vida se restrinja a essas horas cronologicamente contadas, e a nossa vida não se restringe à cronologia, ao tempo. A nossa vida encontrará pleno sentido e completa resposta no céu. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta fé, porque sem a fé na ressurreição, nós iremos nos desesperar diante dos sofrimentos. Então, voltemos aqui para o Salmo. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação, sois meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Jeremias foi salvo dos seus perseguidores? Foi, que os perseguidores não o seguiram até a morte. Os seus perseguidores serão condenados, e ele sairá vitorioso, não neste mundo, mas não é para este mundo que nós esperamos a vitória. Jesus Cristo saiu vitorioso? Saiu, pelo amor de Deus. Você é católico, né? Você é cristão, você não vai dizer que Jesus foi derrotado. Mas padre, mas ele morreu. Mas ele venceu a morte e saiu vitorioso, e aqueles que o mataram é que foram cobertos de eterna infâmia. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Precisamos reconhecer nosso Deus. Enquanto eu preparava essa homilia, me veio à mente aquela passagem da vida de Santa Teresa d'Ávila, em que a passagem é meio jocosa, mas ela traz um grande ensinamento. Diz que ela estava num burro, indo para um Carmelo, e num dado momento, o burro empaca e ela cai na lama. E aí ela machucou a perna, se sujou de lama, e ela diz, muito amiga de Nosso Senhor, íntima de Nosso Senhor. Então, os amigos têm uma maneira própria de se tratar. E ela então, com a perna machucada, suja de lama, ela volta os seus olhos para o céu e diz, Senhor, que bela hora para isso acontecer. Por que deixaste isso acontecer? É essa a nossa pergunta. Por que deixaste isso acontecer?
Quantas vezes nós dizemos isso a Deus, de uma maneira ou de outra? Por que, Senhor, isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu esse sofrimento? Por que o Senhor permitiu essa dor? Então ela, com a perna machucada, suja de lama, ela pergunta isso e nosso Senhor diz: é assim que eu trato os meus amigos. E ela não pensou duas vezes, disparou: por isso tens tão poucos. Por isso tens tão poucos. É uma mística aqui falando, mas o que é que isso nos ensina? Deus tem uma maneira própria de nos tratar, de cuidar de nós, e nós às vezes não iremos compreender, e aquilo que Deus, algo pequeno, sim, sem dúvida, quer dizer, pequeno porque foi com ela, né? Não foi conosco, né? Ela machucou a perna, ela caiu na lama, mas Deus tinha algo para ela ali, nem que seja para ela aprender a seguir nosso Senhor e saber que as coisas nem sempre acontecerão segundo as nossas expectativas, de que Deus não nos coloca numa redoma de vidro, mas protegendo-nos de tudo e de todos, mas pelo contrário, Ele nos chama cotidianamente à participação na sua cruz. Que hoje então, meus santos, nós peçamos a Deus primeiro perdão pelas vezes que nós reclamamos dEle e até dissemos: parece que Deus não ouve minhas preces, parece que Deus não me ama, parece que Deus fechou os olhos para mim, fechou os ouvidos, que não mais se volta para as minhas necessidades. Que nós não digamos isso, mas que muito pelo contrário, nós com toda a fé, nós digamos: o Senhor está sempre do meu lado, Ele é o meu auxiliador, o Senhor ouve sempre as minhas preces. Salmo de hoje: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Ele ouviu, Ele sabe como é que Ele vai responder a minha prece, a Ele como melhor lhe aprouver, mas a maneira que Ele responder será sempre a melhor para nós, porque Deus nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos, e só nesta confiança, nesta fé verdadeira, nós iremos aprender a seguir Jesus e reconhecê-lo, mesmo quando a cruz visitar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.